dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo. Meu nome é Juan, faço parte do DCMO e gostaria de agradecer mais uma presença de vocês aqui, barra visualização, aos que estiverem assistindo gravado. E, primeiramente, eu vou passar uns recados importantes. Não teremos aula semana que vem, isso é, dia 2 do 11, em virtude do feriado e tal, dos finados. E a gente não vai ter mais nas próximas aulas as transmissões ao vivo, porque achamos um pouquinho mais complicado e tal, e preferimos gravar o Meet, mas os que desejarem poderão ver por meio do Meet, participar da reunião. E é importante ressaltar que no celular é necessário ter o aplicativo do Meet, enquanto no computador pode ser pela web. E passado isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Lulu, que sempre está aqui com a gente, né, sempre dando aquela moral. E é isso aí. Pode tocar aí, Lulu. Maravilha. Então, bom, você está vendo a apresentação aí, né? Conforme a gente tinha combinado em calendário. Hoje a gente trabalhará relações ecológicas harmônicas, tá? É um assunto que volta e meia está caindo nos vestibulares. O Enem também gosta de explorar bastante esse tema. Ele é um tema grande porque ele envolve relações ecológicas harmônicas e desarmônicas. E por esse motivo eu resolvi fazer a diferenciação em duas aulas. A aula de hoje, então, a gente vai trabalhar as relações ecológicas harmônicas, beleza? E num próximo encontro, a gente vai terminar de desenvolver o assunto, desenvolvendo as relações ecológicas desarmônicas. Tranquilo? Então, vamos lá, meus amores. Lembrando, né? Uma relação pressupõe a existência de pelo menos duas coisas ou pessoas, né? Então, quando a gente fala em relações ecológicas, a gente está falando em relações que se estabelecem entre dois organismos, beleza? Bom, então, por definição, as relações são relações que se estabelecem entre dois ou mais organismos de uma população ou de uma comunidade. Como a gente já definiu, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, se a relação se estabelecer entre dois indivíduos da mesma espécie, a gente chamará essa relação de intraespecífica. Beleza? Agora, uma comunidade representa o conjunto de populações. E como normalmente as populações de uma comunidade são de espécies diferentes, quando as relações acontecem entre indivíduos de espécies diferentes dentro de uma comunidade, a gente estuda o que a gente estabelece como relações ecológicas interespecíficas. Inter significará, então, entre espécies, enquanto o intra significará dentro, beleza? Da espécie. E aí é óbvio, né? Por regra, se uma população é formada por indivíduos da mesma espécie, todas as relações dentro de uma população são intraespecíficas. Agora, nas comunidades isso não é uma obrigação, porque nas comunidades o que rola? Eventualmente, você tem comunidades com populações diferentes de indivíduos da mesma espécie. Então, em comunidades você poderia ter relações intraespecíficas, mas o mais comum é que elas sejam interespecíficas, porque normalmente as comunidades são feitas por populações diferentes de indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, normalmente, tá, as relações dentro de uma comunidade são interespecíficas, entre espécies diferentes, podendo ser intraespecíficas se essas comunidades foram formadas por populações diferentes de indivíduos da mesma espécie. Agora, em populações, elas serão sempre intraespecíficas, porque populações são sempre indivíduos da mesma espécie, tá, meus amores? E aí é que tá, além da gente definir a relação como intra ou interespecífica, um outro elemento importante no estudo das relações ecológicas é a classificação delas como harmônicas ou desarmônicas. Então, o que seria uma relação ecológica harmônica? Seria aquela relação ecológica em que pelo menos um dos indivíduos envolvidos está se beneficiando, enquanto o outro não está perdendo. Você não pode ter, numa relação harmônica, perda por parte de um dos elementos ou um dos indivíduos envolvidos na relação. Se houver perda, aí você terá o que a gente chama de relações desarmônicas, tá? E há, inclusive, um questionamento na literatura se não poderia haver questões ou relações desarmônicas onde os dois indivíduos estão ao mesmo tempo perdendo, tá? Essa discussão existe, mas a maioria dos autores considera que nas desarmônicas alguém ganha enquanto o outro não está perdendo, beleza? Desculpa, o outro está perdendo, né? Então, a gente vai deixar para fazer essas discussões em relação à simbologia utilizada nas relações desarmônicas na próxima aula, quando a gente efetivamente estiver trabalhando as desarmônicas.
Hoje, via de regra, a gente vai trabalhar as harmônicas apenas. E aí fica fácil sempre, porque nas harmônicas alguém está ganhando e obrigatoriamente alguém está perdendo. Então, compreendam, você pode classificar uma relação ecológica em intra ou interespecífica e em harmônica ou desarmônica. Hoje, vamos trabalhar as relações harmônicas, tanto intra quanto inter. E num próximo encontro, as desarmônicas. Beleza, meus amores? Vamos tocar? Vamos seguir? Então, bora lá. Com atenção, com percepção, vamos lá. Então, meus amores, as relações que a gente vai começar a estudar hoje são as relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, são aquelas em que um indivíduo se beneficia e o outro não pode perder, mas nesse caso aqui os dois se beneficiarão, tá? E ela será chamada de intraespecífica porque ela acontece dentro da espécie, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. E a primeira que a gente trabalha são as colônias. Tá? Então, aqui você tem um exemplo de colônia, beleza? E essa colônia é chamada de homomorfa, porque todos os indivíduos da colônia possuem a mesma forma, é só observar aqui, ó. Cada estruturazinha dessa aqui é um organismo que pertence ao filo dos quinidários, beleza? Que é um grupo que apresenta aquelas substâncias urticantes, que alguns de vocês podem ter se queimado nas praias, quando se banham em praias. Então, esse aqui é um recife de coral, mas esses caras aqui são do mesmo grupo das águas-vivas, por exemplo. E aqui você tem a caravela portuguesa. Isso não é uma água-viva. As águas-vivas, elas vivem submersas e natantes. A água-viva é um indivíduo. A caravela portuguesa não, ela é uma colônia de vários indivíduos diferentes. E nesse caso da água-viva, a colônia possui indivíduos com formas diferentes. Então, olha só que doideira. Essa bolsa aqui, ó, que faz toda a colônia boiar é um indivíduo. Olha que loucura. E esses tentáculos aqui, que tem várias, né, funções, são cada um deles um e outro indivíduo isolado. Tá? Um outro indivíduo com funções isoladas, mas que está pertencendo todos à mesma colônia. Então, por exemplo, alguns tentáculos possuem quinitócitos, que são células que promovem queimaduras, né, que você vê nos quinidários. Alguns tentáculos são responsáveis por formar gametas para reprodução. Outros tentáculos são responsáveis por produzir substâncias digestivas, ou seja, enzimas que vão digerir aquilo que foi aprisionado, porque os quinidários são carnívoros, beleza? E aí você está vendo aqui duas colônias. Esta homomorfa, porque cada indivíduozinho tem a mesma forma do outro, e aqui uma colônia heteromorfa, porque os indivíduos têm formas diferentes e assim realizam funções diferentes, e aí são colônias mais especializadas. Agora, o que define uma colônia? Uma colônia define-se pela união física dos participantes, então percebam que cada um dos indivíduos aqui está fisicamente ligado ao outro, tanto na colônia homomorfa quanto na heteromorfa, beleza? E o surgimento destas colônias se deu por reprodução assexuada. Cuidado. Existe reprodução sexuada em colônias? Existe. Então, por exemplo, um organismo dessa colônia pode produzir gametas e jogar na água. Um organismo de uma outra colônia da mesma espécie pode produzir outro gameta e jogar na água. Esses gametas se encontram na água e isso é uma fecundação e, consequentemente, uma reprodução sexuada. Só que dessa fertilização surge inicialmente um zigoto que evolui para um estágio larval. E essa larvazinha nada e se fixa na rocha, numa outra área em que não tem uma colônia. E aí dessa larva nasce o primeiro indivíduo. Agora, o que é curioso é que a colônia agora vai se formar a partir desse primeiro cara com uma reprodução assexuada. Então, ele simplesmente brota. E eu costumo usar uma onomatopeia só para brincar, que é o broto é o seguinte, ó, põe, aí põe, formou um. Aí esses dois agora fazem põe, põe, surgiu outro. Aí esses quatro fazem põe, 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 põe. Aí formam mais quatro. E assim por diante, esses põe, 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 põe vão rolando até que você tome a pedra inteira. Então, perceba, houve reprodução sexuada para formar o primeiro ser. Mas a partir do primeiro ser, a formação de toda a colônia se deu por reprodução assexuada, beleza? Aqui, ó, na caravela portuguesa aconteceu coisa semelhante. Uma caravela produziu em determinados tentáculos reprodutivos um gameta, jogou na água. Uma outra caravela, um outro gameta. Os gametas se encontraram na água, formaram um estágio larval. E essa larva evoluiu para a bolha. A partir da bolha, brotaram os tentáculos. E aí, é claro, cada um desses organismos brotado é um organismo diferente dentro dessa estrutura aqui, beleza? Que a gente efetivamente está chamando de colônia.
Tranquilo? Então, essa é a ideia, né? É que a gente trabalhe, beleza? A ideia de uma colônia como o resultado da união física entre participantes que surgiram por reprodução assexuada. E aí é óbvio, né? Eles estão associados assim com a intenção de quê? De que todos trabalhem juntos e consigam mais eficiência em termos nutricionais, em termos reprodutivos e assim por diante. Então a gente classificou uma colônia e os dois envolvidos estão ganhando com isso, beleza? Mas, então, a próxima relação harmônica dentro da espécie, que contrasta com a colônia, é a sociedade. E aí, muitas vezes, as provas não perguntam o que é uma colônia ou o que é uma sociedade, sacou? As provas fazem um comparativo entre a colônia e a sociedade, fazendo com que o aluno tenha que definir a diferença de uma para outra. E aí, o que é legal? É que as sociedades são feitas de indivíduos da mesma espécie, né? Aí você tem como exemplo os insetos sociais, as abelhas, os cupins e assim por diante. Eles são indivíduos da mesma espécie, embora tenham formas diferentes. Então, você tem lá a abelha rainha, bem grande, reprodutiva e fértil, as operárias, né? Os zangões, que transam com as rainhas nas épocas reprodutivas. Mas qual é a diferença de uma sociedade para uma colônia, se nas duas a relação é harmônica e intraespecífica, e as duas, os dois indivíduos ganham? É que a sociedade, diferente das colônias, tá? Você não vê união física entre os participantes e o surgimento, beleza, da sociedade como um todo se dá por reprodução sexuada. Então, para formar todos os participantes de uma colmeia, a rainha teve que fazer um voo nupcial com o zangão macho, teve que haver a fertilização dos óvulos da rainha, para que esses óvulos fossem depositados, se desenvolvessem e virassem as operárias da nossa sociedade. Então, a formação da sociedade como um todo se deu por reprodução sexuada, beleza? E aí, olha só, não há união física, então, entre a galera, né, que participa da sociedade, e o surgimento dela se dá por reprodução sexuada. E agora uma curiosidade, olha só. Muitas vezes você vê filmes que vão falar sobre as aglomerações humanas e fala assim, a colônia humana. Ou então o pessoal das humanas, né, fala assim, a colônia ou os colonos italianos que vieram para o sul do Brasil, usando o termo colônia, tá? Por definição ecológica, o uso que as humanas fazem de colônia quando fala desses povos está errada. Porque entre os seres humanos não existe colônia, afinal de contas, ninguém está ligado com ninguém e não surgiu um aglomerado de seres humanos grudados por reprodução assexuada. Nós nos reproduzimos de maneira sexuada e mantemos nossa individualidade. Então, a gente não forma uma colônia, a gente forma uma sociedade, beleza? Então, o que nós temos é uma sociedade. Então, é importante para você, aluno, fazer essa diferenciação entre uma colônia e sociedade. Entender que ambas são harmônicas, entender que ambas acontecem entre indivíduos da mesma espécie, por isso são chamadas de intraespecíficas, entender que ambas, os dois indivíduos ganham, mas diferenciar a sociedade da colônia pela ligação física e forma de origem. De boas? Bom, são essas as duas relações harmônicas intraespecíficas que estudamos, e agora a gente vai partir para as harmônicas interespecíficas, entre espécies diferentes, tá? E a primeira dessas relações é o que a gente chama de protocooperação. Perceba que nessas relações os dois indivíduos associados ganham, mas eles serão de espécies diferentes, como o próprio título está dizendo. Então, nas harmônicas, o benefício é mútuo, mas a associação não é obrigatória. E aí tem 3 exemplos e tem inúmeros exemplos. Amores, não se fixem nos exemplos. Se fixem na narrativa do avaliador quando estiver fazendo o enunciado da questão. Se o autor disser que são 2 indivíduos, que são de espécies diferentes, que os dois se beneficiam, que não é obrigatório, matou, é uma relação de protocooperação. Eu vou te dar 3 exemplos, que são os mais frequentemente usados, mas não são os únicos. E aqui você tem um exemplo de um caranguejo, tá? E todo mundo aí deve gostar de comer um caranguejinho, né? E para quebrar o exoesqueleto de um caranguejo, que é um artrópode, você tem que usar um martelinho e dar porrada, todo mundo já deve ter comido aí, né? Esse bicho. E aí sabe que é muito difícil quebrar aquele exoesqueleto, aquela carapaça. Só que tem uma espécie de caranguejo que não tem aquela carapaça. E as partes corporais são moles. Isso é o sonho de qualquer comedor de caranguejo. Acabou de pegar o caranguejo lá e, do jeito que vier, o cara já vai comer nos nacos pedação do bicho. Mas, aí é que tá. Esse caranguejo, desde quando nasce, essa espécie, por não possuir esse esqueleto, né, que você, né, o rígido que você teria que quebrar, ele procura conchas
vazias de molusco, então ele não expulsa o molusco da concha, ele encontra conchas vazias e entra nessas conchas para se proteger. Aí você fala, pessoal, então a relação é do caranguejo com o molusco? Não, meu jovem, porque ele não tira o molusco da concha. E se ele fizesse isso, seria uma relação desarmônica. Tá? Ele encontra a concha vazia e entra lá dentro. Só que é que tá, com quem que ele se associa? Com quinidários, aqueles grupos que formam os recifes de coral, como você já viu. E todo mundo já deve ter visto Procurando Nemo. E sabe que o Nemo, ele fica nadando, né, em um quinidário específico, que é uma forma de pólipo dos quinidários, beleza? Que possui tentáculos com substâncias urticantes, dentro das quais o peixe palhaço consegue viver sem ser ferroado pela anêmona e sem ser ingerido por ela. Qualquer outro peixe, obviamente, seria morto pela anêmona e comido por ela. Mas o peixe palhaço tem um muco em cima das escamas que o protege dessa queimadura. Mas os demais animais não. Então, o que esse caranguejo faz? Ele vai até os corais, retira com cuidado algumas anêmonas, né, daquele grupo que possui tentáculos urticantes, e coloca em cima da sua concha. E aí passam a viver dois caras associados, ó, os quinidários e os caranguejos. Quem adora comer caranguejo? Polvo. Polvo é o principal predador de caranguejo. E se um polvo encontrar um caranguejo paguro, que é o nome desse caranguejo, ou eremita, porque ele anda sozinho, né, já que está na sua própria concha, o polvo pega a concha com alguns tentáculos, com os outros ele arranca o cara de dentro e come. Só que quando você pega o pagurus, que colocou essas anêmonas na concha, quando o polvo tenta agarrar a concha para arrancar o caranguejo lá de dentro, o polvo é queimado por esses tentáculos. E o polvo acaba largando para lá o caranguejo. Então, com isso, você já entendeu o que o caranguejo ganha, né? O caranguejo ganha proteção. Aí você vai me perguntar, tá bom, mas o que o quinidário ganha, já que os dois têm ganho? O quinidário ganha um passeio, professor? Vira um carro alegórico marinho com o caranguejo passeando com os quinidários? Não, relaxa aí, peraí. O que rola é o seguinte, os quinidários são carnívoros, tá? E quando eles estão fixos no recife de coral, eles têm que esperar a comida ir até eles para, eventualmente, eles paralisarem as comidas com o tentáculo. Só que quando ele está junto com o paguro, que também é carnívoro, quando quebra, por exemplo, um ouriço do mar para comer com suas patolas, eventualmente pedaços de carne do ouriço do mar acabam saindo e não são comidos pelo caranguejo, e acabam alimentando as anêmonas. De modo que a ciência mostrou que as anêmonas que andam com paguros normalmente são maiores, na média, que aquelas que estão no recife de coral presas, e os paguros que conseguem pôr a anêmona em cima de suas conchas vivem por mais tempo e se tornam maiores. Então perceba que os dois estão ganhando. Mas a associação não é obrigatória, por isso que a gente chama essas associações de protocooperação. Aqui você tem um pássaro paliteiro, que é muito comum no Pantanal, depois de jacarés ou crocodilos, e aí vamos lembrar que a fauna brasileira só tem jacarés, crocodilos pertencem à fauna norte-americana, tá? Depois de se alimentar, eles ficam com restos alimentares na boca e entre os dentes. Restos alimentares que poderiam ser alimento para bactérias e gerar cárie, né? Então, alguns pássaros pousam na boca aberta que o jacaré deixa após a alimentação, de maneira que o passarinho vai lá limpar e comer esses resíduos de comida que ficaram entre os dentes. É literalmente um palito, né? Um palito vivo, beleza? É quase um dentista, né? Que vai lá dar uma limpadinha na boca do jacaré. Agora, o jacaré está ganhando com isso a limpeza de sua boca após a alimentação. O passarinho está ganhando comida e proteção, porque ninguém vai querer comer esse passarinho enquanto ele estiver na boca do jacaré, né? E sendo assim, os dois estão ganhando com a associação, embora não seja obrigatório. É outro exemplo de protocooperação. Você já deve ter visto aí em cima de bovinos, né? Se já foi em alguma fazenda, alguma coisa do tipo, pássaros que muitas vezes ficam empoleirados em cima de bovinos e ficam comendo os carrapatos do bovino. Com isso, você está tirando um parasita do bovino, ao mesmo tempo que você está alimentando uma outra espécie de pássaro. Então, a relação entre o passarinho e o bovino é uma relação que beneficia ambos, são indivíduos de espécies diferentes, portanto, interespecíficas, mas não são obrigatórias, são chamadas de protocooperação. E aí é que está, a próxima relação também será harmônica, também será interespecífica, também ganharão os dois, mas não pode chamar de protocooperação, chama de mutualismo. Por quê? Porque elas são obrigatórias. E aí, para o aluno lembrar, eu sempre coloco minha vaquinha mugindo aqui, ó. Porque quando ela muge é um mutualismo. Tá vendo? Mutualismo. Essa merda ajuda você a lembrar o que é o mutualismo. Porque o exemplo da vaca é o exemplo mais constante em provas de mutualismo. No mutualismo, ela é harmônica,
entre indivíduos da mesma espécie. Os dois estão ganhando, mas olha a diferença para a protocooperação. Ó, no mutualismo, a associação é obrigatória. Tá? E aí o exemplo que a gente mais usa é esse aqui. Vacas comem vegetais o tempo todo, elas só pastam, né? Só que elas comem planta e engordam pra cacete. E vocês comerem esse tanto de planta aí não vai engordar. Tanto que nas dietas, normalmente, a gente introduz vegetais. Por que a vaca consegue engordar tanto comendo vegetal e a gente não? Nós, humanos, por exemplo, não temos enzimas capazes de quebrar a parede celular que reveste a célula vegetal. E como as proteínas, os carboidratos, os lipídios, que são os nutrientes, estão dentro da célula vegetal que a gente comeu, o que a gente não conseguir quebrar de célula vegetal mastigando, a gente não quebra no intestino e vira merda, bostinha, fezes. Por isso que quando você se aventura a comer vegetal, normalmente o volume de cocô é um negócio absurdamente grande. Agora, embora nas vacas o volume de cocô seja grande também, ele é relativamente menor do que o que você faria comendo a mesma quantidade de grama. Por quê? Porque as vacas têm numa região do estômago, chamada pança, bactérias vivendo ali dentro, que produzem uma enzima chamada celulase, que quebra as paredes celulares dos vegetais que ele engolir, mesmo que eles não mastiguem. E aí isso faz com que a célula vegetal possa ser quebrada, aberta, e você possa aproveitar melhor os nutrientes. É por isso que uma vaca consegue se nutrir só com grama e crescer tanto. Aí você fala, beleza, professor, eu entendi que a vaca precisa da bactéria, senão ela não vai digerir planta, não vai engordar e vai morrer. Mas o que a bactéria depende da vaca? É que as bactérias que fazem essa celulase, que vivem na pança da vaca, não toleram oxigênio. E aí é que está, viver dentro da pança cria para elas um ambiente anaeróbico onde elas podem viver, e é obrigatório que elas vivam ali. Quando a vaca defeca, essas bactérias que eventualmente são empurradas a partir do estômago para as fezes jogam essas bactérias no ambiente e essas bactérias esporulam, viram esporos para sobreviver. Até que uma outra vaca, comendo o capim que essa bosta bateu, possa engolir essas bactérias e no estômago delas a bactéria eclodir e começar a trabalhar de novo. A maioria dos bovinos se infecta com essa bactéria ainda quando criancinha, quando, né, bebezinho vaca, tá? Quando começam a pastar pela primeira vez, ou seja, abandonam o leite da mãe, e aí instalam as bactérias no seu corpo que ficarão para o resto da vida ajudando essa vaca a crescer. E aí a vaca vai proteger essas bactérias para o resto da vida contra o oxigênio. Como essa é uma associação que beneficia os dois e é obrigatória, beleza? A gente chama ela de mutualismo, não de protocooperação. Um outro exemplo são os líquens, e aqui eu estou dando os exemplos mais comuns de prova, e você já deve ter visto líquens em cima de pedras, em cima de casca de árvore, beleza? O líquen é uma associação de alga mais fungo. E os líquens têm uma característica interessante, tá? Eles podem crescer em ambientes como pedras, por exemplo, ou em ambientes como, né, rochas, vidros, paredes, né, cascas de árvore. Agora você se pergunta assim, bom, se um fungo cresce no ambiente, o fungo não é autótrofo, ele não faz a própria comida, ele tem que comer de alguém que a produza. Se ele vivesse em cima de uma pedra, ele morreria de fome, beleza? As algas, por sua vez, não conseguiriam viver em cima de uma pedra, porque algas só vivem em ambientes úmidos ou aquáticos. Então eu pergunto, nenhum fungo poderia viver em cima de uma pedra, porque faltaria comida para ele, nenhuma alga poderia viver em cima de uma pedra, porque faltaria água para ele. Mas no caso dos líquens, a alga e o fungo se associam. E aí o fungo, com seu formato de corpo, retém água e sal para manter a alga viva. E a alga produz comida para manter o fungo vivo. Então, em cima daquela rocha, a separação dos dois levaria os dois à morte. Então, os dois estão juntos e se beneficiando, como a associação é obrigatória, chama-se mutualismo. E um último exemplo que a gente observa são implantações de soja, tá? Se você pegar os locais de maior incidência de soja no Brasil hoje são os solos do Cerrado, tanto que a expansão agroindustrial tá colocando em risco, né, as áreas de cerrado. Mas aí você fala, poxa, mas eu sempre ouvi que o solo do Cerrado é pobre pra caramba em nutriente. Como é que soja cresce tão bem assim? Quando a gente fala em nutriente para a planta, o principal nutriente é nitrogênio. E os solos do Cerrado são realmente muito pobres em nitrogênio. Então, o que acontece? Por que as leguminosas, que é o tipo de planta ao qual pertence a soja, e aí uma outra leguminosa seria o feijão, uma outra seria o amendoim, leguminosas são plantas que dão frutos na forma de vagens ou legumes, e aí feijão, soja, amendoim, todas têm as vagens.
Tá? O que as leguminosas conseguem fazer nesses solos? Elas conseguem se associar com as poucas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo e abrigar essas bactérias em suas raízes. E aí, lá dentro das raízes, essas bactérias crescem bem e formam nódulos radiculares, que são essas bolinhas aqui, ó. E aí, dentro desta área, que é um tecido vegetal infectado por bactérias, as bactérias conseguem fixar nitrogênio do ar e fornecer esse nitrogênio para as plantas crescerem mesmo no solo pobre em nitrogênio. Então, percebam que você não teria um bom crescimento de soja, de feijão, de amendoim em solos pobres em nitrogênio. E mesmo aqui no Cerrado, com solos paupérrimos em nitrogênio, soja cresce bem, por causa dessa associação com bactéria. E se não fosse associação, a soja provavelmente não cresceria por falta de nitrogênio. Tá, Bravinho, mais uma vez eu entendi que a planta ganha, mas e a bactéria? De novo, a fixação de nitrogênio ela tem que acontecer em ambiente sem oxigênio. E se a bactéria fica solta no solo, só no solo, ela entra em contato com o oxigênio e acaba morrendo. Por isso que a quantidade de bactérias no solo é baixa. Mas quando a bactéria encontra uma leguminosa e se insere no tecido da leguminosa, ele vai para as raízes. Como as células da raiz precisam respirar, elas precisam gastar oxigênio. Então, as células da raiz criam um ambiente com baixa oxigenação, para que as bactérias possam viver dentro. Então, no solo, essas bactérias crescem muito mal, mas nas raízes elas proliferam pra caramba e formam muitos nódulos. Então, com associação, tanto a bactéria pôde crescer, porque ela ficou protegida da exposição direta ao oxigênio do ar, quanto a planta pôde crescer, já que a bactéria fixa nitrogênio. Como a associação é obrigatória, é mais um exemplo de mutualismo. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer para terminar nosso assunto? A gente vai trabalhar as relações harmônicas, beleza? Interespecíficas, mas aonde os dois não ganham. Um ganha e o outro não perde. E aí, a primeira que eu gosto de falar é o comensalismo. Comensalismo é uma relação, como eu disse, harmônica, entre espécies diferentes, onde um indivíduo ganha e o outro não perde. Percebam que na protocooperação e no mutualismo, os dois ganhavam. E o que diferenciava a protocooperação do mutualismo era a obrigatoriedade. Na protocooperação não é obrigatório, no mutualismo é. Agora a gente está mostrando relações onde um ganha e o outro não perde. E a primeira é o comensalismo. E aí o que se definiu inicialmente como comensalismo? Uma relação ecológica entre dois seres, onde um deles não perde nada e o outro se favorece de comida deixada por aquele que não perde nada. Então, inicialmente, o comensalismo foi pensado todas as vezes que estava envolvido o benefício alimentar. E aí, dois exemplos aqui. E aí, cuidado com os exemplos. Nadando junto com tubarões, meus amores, você tem um peixezinho chamado rêmora, que é esse trequinho aqui, tá? Esse peixe, ele tem a nadadeira dorsal, porque peixes têm uma nadadeira dorsal aqui, ó, convertida em ventosa. E a maioria das rêmoras, ou peixes piloto, como a gente diz, grudam, tá, na pele do tubarão, na pele de arraia, em casco de tartaruga, e ficam sendo levados pelo tubarão, pela arraia e pela tartaruga. Quando os tubarões vão comer, eles mordem a presa e balançam a cabeça para um lado para o outro, porque o tubarão não fica mastigando. Quando ele faz isso, ele vai com os dentes afiados, rasgando a carne que ele vai engolindo. Mas uma parte da carne acaba sendo perdida, o tubarão não engoliria ela, porque afinal de contas a presa é muito grande e os pedaços de carne estão caindo. Nessa hora, beleza? A rêmora se solta do tubarão e vai ganhar a comida que seria perdida por ele. Então perceba, o tubarão não está perdendo nada, porque a comida seria liberada de qualquer jeito, mas a rêmora está ganhando. E como é um benefício alimentar, chama-se comensalismo. E aí um cuidado, tá? Nessa imagem, você pode identificar um comensalismo e você poderia indicar também uma competição, que é uma relação desarmônica, ou uma predação. Então, vai depender muito do que o seu avaliador descrever no enunciado da questão. E aqui a descrição teria que ser essa, ó, hienas se alimentando de restos deixados por outros carnívoros. Então, imagina que um grupo de leoas atacou o gnu, que é uma espécie de bovino que você tem na África, tá? Comeu todo o corpo do bovino, ficou lá satisfeito e foi embora, e largou a cabeça do animal lá no chão. Daí as hienas se aproximam e se alimentam dessa cabeça. Perceba que as leoas não estão perdendo nada porque elas haviam abandonado a cabeça, mas as hienas estão ganhando comida e o trabalho que as leoas tiveram para matar esse gnu. Então, neste caso, você tem as hienas ganhando e as leoas não perdendo nada.
com esta narrativa, é um exemplo de comensalismo. Agora, claro, na aula que vem, se a narrativa foi que a hiena matou o gnu e está se alimentando dele, aí é uma relação desarmônica do tipo predação. Mas nesse caso, ele está tentando avaliar a relação da hiena com o leão, tá? E aí, nesse caso aqui, como o gnu foi abandonado pelo leão, que já já comeu, já está satisfeito, é uma relação de comensalismo, porque essa bichinha ganhou comida enquanto o leão não perdeu nada. Então, muito atentos, por favor, tá, ao enunciado que o seu avaliador coloca na prova, tá, meus amores? Não é simplesmente, uma hiena, então isso é um comensalismo. Não, pode ser uma competição, pode ser uma predação e assim por diante, tá? E aí, o que aconteceu? Se percebeu ao longo do tempo que essa associação onde um cara ganha e o outro não perde, pode avançar além do benefício alimentar. E aí interpretou-se durante muito tempo isso como comensalismo, mas aí começaram a surgir termos mais específicos. Então o próximo, olha só, os dois caras vão ganhar, desculpa, um cara vai ganhar e o outro não vai perder. Seria um exemplo de comensalismo. Mas como aqui o benefício que se ganha é moradia, os caras pararam de usar o termo comensalismo e começaram a usar o termo inquilinismo porque ele é mais específico. Agora, um cuidado. Se na prova o exemplo que tiver, esse que eu vou dar, e as alternativas tiverem comensalismo, mas não tiverem inquilinismo, marca comensalismo. Agora, se tiver comensalismo e inquilinismo, marque inquilinismo, porque o inquilinismo é uma forma de comensalismo mais especializado. Tá? E o que é o inquilinismo? É o que o nome está dizendo, é um inquilino, é alguém morando dentro de um outro alguém. E aqui está representado dois bichos, apesar de muitos de vocês não conhecerem. Isso aqui é a extremidade, a ponta de um pepino do mar, tá? Que é um organismo de um grupo que a gente chama de equinodermos, né? Do mesmo grupo do pepino do mar, é a estrela do mar, é o ouriço do mar, são animais que têm espinhos pelo corpo. E o próprio pepino do mar tem pequenos espinhos que você verifica aqui, tá? Agora, o que é mais interessante é que existe um peixe aqui, ó, que você tá vendo, que está morando dentro do pepino. E as pessoas falam, nossa, ele está morando dentro da boca do pepino, como é que o pepino não engole ele? Isso aqui não é a boca do pepino, é o ânus. Peraí, Bravinho. O cara mora dentro do toba do outro animal, é exatamente isso, ele mora dentro do rabicó do outro animal, sacou? Só que aí é que tá, isso não incomoda o pepino, afinal de contas, as pesquisas mostraram que os pepinos associados com peixes não crescem mais ou menos do que aqueles que não estão associados, porque se crescessem mais ou menos, a gente mostraria benefício ou prejuízo para o pepino, e aí seria uma outra relação, mas o pepino aparentemente não está perdendo nada. Mas olha só como é que esse peixe faz. Quando chega um problema ou um predador, é que ele busca o pepino para se proteger lá dentro. Quando não tem o predador, ele sai e fica aqui nadando em torno do pepino e conseguindo sua comida. E tá pra ver, então, quando aparece uma dificuldade, o cara se entoca no tobinha do outro, é exatamente isso. Então, o que esse peixe está ganhando? Ele está ganhando moradia e proteção, beleza? O pepino não está perdendo nada. Ah, então é um caso de comensalismo, só que aqui eu não estou ganhando comida. Exatamente. Como eu estou ganhando moradia, qual é o nome mais adequado a usar? Inquilinismo. Tá? Mas como eu disse, se houver comensalismo e não houver inquilinismo para marcar, pode marcar comensalismo. Mas se houver os dois, marque inquilinismo, que ele é mais específico. Então, em que eu diferenciaria o inquilinismo do comensalismo clássico? É que o comensalismo clássico envolve comida, enquanto o inquilinismo clássico envolve moradia. E aí, olha só que doideira. Como se não já tivesse nome pra cacete, né? Esses biólogos sem mulher aí, sem complexidade na vida, né? Sem trabalho, sem mulher, e fica aí filosofando, tá? Ou sem companheiros, né? Não precisa ser efetivamente só uma mulher. Tiveram tempo demais e começaram a dar nomes diferentes porque eram outros grupos vegetais. Então, olha só que doideira. Quando vegetais moram sobre outros, é um cuidado. Tem vegetal parasita. Isso é matéria da próxima aula. Mas estes vegetais aqui são as bromélias, lá na Mata Atlântica. Elas vivem em cima de outras árvores, tá? E elas cresceram ali porque suas sementes foram levadas ali por pássaros. E o que é legal? Elas só se apoiam nos outros vegetais. E normalmente elas se apoiam para ser levadas para áreas mais altas para ganhar luz. Só que as raízes das bromélias não penetram na hospedeira para tirar a seiva da hospedeira. As raízes ficam em torno da hospedeira, só segurando a bromélia para ela ficar lá na altura. E aí é que tá. O que a hospedeira ganha com isso? Nada, ela até fica mais enfeitadinha, mais bonitinha, mas isso não é considerado um benefício lá nas relações, tá?
Agora, o que é legal é que a bromélia está ganhando mais luz, está atingindo áreas mais altas, beleza? E, obviamente, as bromélias estão ganhando. E aí é que tá. É um caso de comensalismo também, porque, como eu disse, o indivíduo está ganhando e o outro não está perdendo. Só que aqui existe algo mais específico, que é a moradia. Ah, então beleza, então é inquilinismo, né? Pois é, seria se fosse animal, mas biólogo sem ter o que fazer, inventou o nome epifitismo quando for vegetal. Então entenda, epifitismo e inquilinismo são a mesma coisa. Só que epifitismo a gente usa quando é animal, desculpa, inquilinismo a gente usa quando é animal e epifitismo a gente usa quando é vegetal. E os dois casos são variações do comensalismo. Né? É muita falta do que fazer, mas de maneira geral, o aluno acaba percebendo isso aqui. De boas? Tranquilamente? Então, acho que deu para a gente fechar aí a ideia de relações ecológicas harmônicas interespecíficas. E aí, meus amores, para a gente terminar, a última relação ecológica interespecífica, que também é a variação do comensalismo, é isso que você vê com carrapichos e com picão. Diz aí, já foi dar uma passeada no mato e voltou cheio de picão? Olha a maldade, por favor, tá? Picão é um fruto de uma determinada espécie vegetal, tá? Assim como, né, o nosso carrapicho aqui, beleza? Eles são frutos e dentro deles tem sementinha. Imagina o seguinte, que esses frutos florescem numa planta, a planta que dá carrapicho e que dá picão, e que o carrapicho ou o picão caísse ao lado da planta mãe. Quando essas sementes começassem a germinar, elas iam competir com a planta mãe. Então, o que aconteceu nesse caso específico? Você criou ganchos que grudam estes frutos, beleza? Ao pelo de animais, muitas vezes. E aí os animais transportam esses caras para longe da planta mãe, e esses frutos, então, caem num solo bem longe da planta mãe que os gerou. E assim eles conseguem crescer sem competir com a planta mãe. Então, o vegetal está ganhando esse transporte para longe da planta mãe para que as sementes não germinem competindo com a mãe. E aí o animal que está transportando isso ganha o quê? Ganha absolutamente nada, beleza? Porque ele não está ganhando nada em levar o outro para outro local. Como foi um benefício de transporte, a gente chama de forésia. Então, perceba, ó, o comensalismo ficou para o benefício de comida. O inquilinismo ficou para o benefício de moradia quando envolve animais. Beleza? O epifitismo ficou como benefício de moradia quando envolve vegetais. E a forésia ficou como benefício de transporte quando envolve, por exemplo, alguns frutos como esses aqui. Beleza? Agora, perceba que todos são variações do comensalismo. Tá? E caso não haja o nome específico, mas haja comensalismo nas questões, de novo, marque comensalismo. Mas se houver um nome mais específico, nomes mais específicos. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, uma abelha que pouse numa flor e não chupe néctar, mas leve o grão de pólen para uma outra flor, está fazendo forésia. Mas se o avaliador narrar que ele vai levar o grão de pólen, mas que ele conseguiu para isso o néctar, aí não é mais uma relação mais zero, passa a ser uma relação mais, e como ela não é obrigatória, porque a abelha não precisaria pousar naquela planta específica, ela seria um caso de protocooperação e não de mutualismo. Então você precisa ficar muito ligado, tá, meus amores, naquilo que o seu avaliador está narrando no enunciado da questão para escolher um tipo de relação ecológica. E aí, com isso, a gente fecha hoje as relações harmônicas intraespecíficas, beleza? Intraespecíficas, com colônia e sociedade, e as interespecíficas, do tipo mutualismo e protocooperação, obrigatória, não obrigatória, e as comensalismo e variações dele, onde um ganha e o outro não perde. De boas? E aí, só para mostrar ceninhas do próximo capítulo, na aula que vem a gente começa com as relações ecológicas desarmônicas. Mas, então, estude as relações ecológicas harmônicas, busque livros que tenham questões no capítulo de relações ecológicas harmônicas e já pode começar a trabalhar fazendo os exercícios. Quando a gente fechar desarmônicas, aí sim a gente terá fechado todo o conteúdo de relações ecológicas e você terá a capacidade de resolver todas as questões relativas a relações ecológicas em eventuais provas que você vem enfrentando. Ok, meus amores? E aí eu passo a bola para o Juan, para encerrar essa nossa gravação e essa nossa aula. Obrigado, Juan, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? E que a molecada continue forte aí, firme nos estudos,
para conseguir o sucesso que elas almejam nos vestibulares, beleza? Opa, eu que agradeço a sua presença aí, foi, pô, aula brilhante, a gente passei o ensino médio tentando entender essas paradas, eu nunca consegui, eu só decorava, mas agora eu consegui aprender o treino, pô, muito interessante assim, eu venho pra cá pra transmitir a gravação e eu saio daqui aprendendo mais do que eu demorei o ensino médio pra entender. É isso É aí. uma honra, né? E só relembrando aos alunos que estão vendo essa gravação, que as próximas aulas também serão assim, dessa forma gravada, a gente vai postar assim que possível, e aí a gente resolve os negócios. Mas sempre a gente compartilhará o link do Meet aos que desejarem entrar na reunião e tal, quiser fazer perguntas, sem problemas. Tem mais alguma coisa para falar, Hugo? Não, querida, não, era só isso mesmo, tá? E aí, nos preparar para a próxima aula, fazendo com que os alunos também busquem exercícios disso aí, beleza? Beleza. Então, falou, meu garoto. Então é isso. Aquele abraço, até mais. Falou. Tchau, tchau. Abraço.